Olá, sou Meire J. Costa e hoje a gente vai falar sobre a dificuldade de engravidar. Se isso é processo espiritual, por que acontece com algumas pessoas, o que tem por trás disso, né? Eu acho interessante muita gente me perguntando e cada vez mais eu sei que mais e mais pessoas vão perguntar mesmo. Bom, para a gente poder compreender todo esse processo, a gente tem que entender que somos energia, tá? Nós somos energia, nós somos espíritos livres, nem todo mundo passa pelo tal ministério da reencarnação. É preciso que você entenda isso para você ampliar sua visão sobre todo o processo encarnatório. E sem isso, a gente fica muito preso no campo da religião, do que contam pra gente. Então é preciso a gente ampliar isso aí, tá? Beleza. Então vamos lá. Quando a mulher não consegue engravidar, ou o homem consegue também produzir espermatozoides suficientes, nós temos três causas distintas. A física orgânica, né? Nós temos a causa espiritual e a causa energética, tá? Só que todas essas três podem estar juntas e misturadas, ou podem estar completamente separadas. Compliquei? Não, vamos lá, vou explicar. Primeira causa, física. Quando a gente fala de causa física, às vezes o homem não produz espermatozoide suficiente para fecundar um óvulo, não é isso? E a mulher muitas vezes tem problemas, às vezes também não produz óvulos, ou tem problema no útero, endometriose e outros problemas que ela não consegue levar uma gravidez, às vezes até fecunda e perde o bebê. Então, o que está acontecendo quando a gente detecta um problema físico? Foi detectado, você fez todos os exames e constatou que você tem um problema físico. Nesse caso, a gente tem por trás disso um processo também espiritual. Porque quando a gente fala de processo espiritual, pode ser por duas vertentes. Ou de inimigos espirituais que estão atuando do lado de lá e que atuaram de alguma forma para que isso acontecesse com você, que é muito mais raro, tá? Ou a forma mais comumente, que é pela sua culpa de coisas que você fez no passado, em outras encarnações, mas também não só da culpa, mas às vezes por incompatibilidade de reencarnar num corpo diferente do seu, e aí eu vou explicar, calma, muita calma nessa hora. Você vem com esse defeitinho no seu corpo biológico que não permite que você engravide ou que você consiga engravidar alguém. Então, no caso disso espiritual, o que acontece? O primeiro caso, você já encarnou algumas vezes no planeta e você cometeu algumas coisas que não foram legais, que te deixaram traumatizados. De repente, num relacionamento, você como homem, você não queria ter filhos, sei lá, algum filho te fez mal, você criou um trauma, uma mulher que de repente fez muitos abortos e se arrependeu, algo que tenha marcado o teu perispírito de culpa, criou um trauma ali, algo que você trouxe na sua essência, que quando você estava ali próximo da formação do seu corpo biológico, e às vezes isso não é nem só na formação, a gente está falando da formação quando são causas congênitas, mas pode acontecer de ao longo da vida, quando você resolver ser pai ou mãe, aquilo que estava escondidinho lá na sua essência, mas estava latente, né? Estava lá quietinho, mas vivo, de repente eclode e faz com que o teu cérebro crie ou uma dificuldade hormonal para que você não ovule, ou nos homens que não produzem espermatozoide, ou uma dificuldade orgânica mesmo, colocando um certo tipo de doença para que o seu útero não consiga segurar um feto. Dá para entender? Então é um processo espiritual, quando a gente fala que é espiritual, porque veio do teu espírito,
que na hora que você estava formando o seu corpo biológico ou depois, que na verdade, quando você está formando o seu corpo biológico, você está passando todas as impressões da sua essência para esse corpo. Então, mesmo que isso se desenvolva mais tarde, foi algo que você colocou ali enquanto o corpo estava sendo gerado. Foi um downloadzinho que você passou para aquele corpo biológico, foi lá para os teus neurônios, lá para o teu cérebro, ficou guardadinho aquilo, que aí quando você resolveu ser pai ou mãe, explodiu e desencadeou isso tudo porque inconsciente você se sentia preso numa culpa lá no passado. Tá, é a primeira vertente de ser um problema espiritual. A gente está falando problema físico. Outra causa física, outra causa que possa acontecer espiritual num processo físico. Você tem algum inimigo, um obsessor, e isso é muito mais raro de acontecer, mas pode acontecer. Você tem algum inimigo, algum obsessor, e esse obsessor sabe que você tem amigos espirituais que estão querendo encarnar até para te ajudar na caminhada. Dentro do teu processo, você fez amizades, vai vir um espírito muito bacana para te ajudar, mas você tem aquela inimizade lá. E aí, esse camarada que está do lado de fora, por isso que eu falei que é raro, porque ele tem que ser muito poderoso. Ele tem que entender bastante de manipulação energética, mas ele consegue, principalmente dependendo do seu comportamento aqui, se você baixar a vibração, se você deixar teu padrão vibracional cair ao ponto de se tornar compatível com ele, ele atua no seu corpo físico, colocando miomas nas mulheres, baixando taxa de produção de espermatozoide nos homens. Eles têm como atuar sobre o seu corpo físico, mas volto a falar, são espíritos muito poderosos, detentores de muito conhecimento de manipulação energética. Então, por isso, é um caso mais raro, tá? Mas são causas, eu estou dando hipóteses para explicação de causas físicas. Então, você já detectou que fisicamente você tem essa dificuldade por isso. Tudo isso pode ser revertido, gente. Quando a gente está falando mesmo das doenças do nosso corpo físico ou das dificuldades todas, tá aqui, ó, na nossa mente. No momento que a gente dá o comando para o nosso cérebro, a nossa essência dá o comando para o nosso cérebro e anula aquela programação que ela fez, é muito difícil, mas não é impossível. Aí o cérebro passa a trabalhar a seu favor. O homem começa a produzir mais testosterona, produzir mais espermatozoide, a mulher consegue ovular mais. Tá aqui, ó. A nossa essência é que tem que passar esse comando para o nosso cérebro físico. E é importante eu conversar isso para vocês, que vocês não vão ficar só presos na questão religiosa. Tá com você, a faca e o queijo na mão. Não é fácil, eu sei, mas não é impossível. Então, é só se reprogramar de novo. Todas as nossas enfermidades são programações mal feitas. Seja depois que a gente encarnou, né? Durante a nossa encarnação, ou programação mal feita lá atrás, através das nossas culpas que passaram para a nossa essência, que a gente trouxe isso da nossa essência, e aí na hora de formar o nosso corpo biológico, a gente transmitiu aquela programação para o nosso corpo biológico, tá? Então vamos lá. Agora nós temos outras causas também, as causas energéticas. Isso é que pouca gente sabe, pouca gente fala sobre isso. O que acontece? E isso está acontecendo muito com os despertos, vocês vão ver, com os despertos e as pessoas que estão já com uma sensibilidade maior, que já tem noção que existe plano espiritual, não importa se ele está acordado ou não, se ele está conectado com o mundo ou não, mas ele já está desperto, ele já acordou, então ele vibra num padrão vibracional mesmo diferenciado das outras pessoas, que permite que ele tenha uma percepção extrafísica bem maior do que todo mundo. Então esse é o cara desperto. Aí o que acontece? Ele vibra num padrão diferenciado. Primeira coisa, nós estamos recebendo muitos espíritos que estão vindo de fora do planeta, pela primeira encarnação no planeta. Isso está acontecendo direto. Então, essas crianças, esses espíritos que não são crianças, né? A gente diz, são crianças, não são crianças, é criança índigo, criança que chama criança depois que reencarna. Mas o espírito que está vindo são espíritos já maduros e muitas vezes super evoluídos, que estão vindo de outros orbes, de outros planetas, que de repente
foram trabalhados energeticamente para encarnar aqui, ou saíram de seus planetas numa de serem repelidos. Mas mesmo que sejam repelidos, aí a gente pensa naquela coisa do anjo decaído, né? Eles são super inteligentes, só que eles não conseguiram acompanhar a evolução do planeta deles. Quando eles chegam aqui, não tem aquela história de terra de cego, quem tem um olho é rei? Pois é, então eles chegam aqui com muito mais conhecimento, com muito mais desenvoltura do que a gente, que está aqui, ó, ralando não sei quantas encarnações para melhorar. Só que esses espíritos, eles vibram num padrão muito mais acelerado que o nosso, numa frequência mais alta que a nossa. Então eles são, de certa forma, atraídos para aquelas pessoas que podem proporcionar compatibilidade energética para que eles possam encarnar. Como é identificado isso? Eletromagneticamente. Então, uma pessoa desperta que está aqui, ela tem condição física de receber um espírito que está vibrando num padrão diferente. Beleza, ok. Mas o que tem acontecido? Às vezes, só das pessoas que formam o casal tem esse padrão, o outro não tem. É como a gente está vendo que está acontecendo isso, né? Um companheiro desperta, o outro não. E quando a gente vai formar uma nova vida, a gente vai juntar a energia dos dois, para quando está juntando espermatozoide com óvulo, tudo, gente, é física e matemática. Se eu vibro X e o meu companheiro vibra Y, esse embrião que está sendo formado vai ser X mais Y dividido por 2, para dar um padrão frequencial tal, de repente, sei lá, K, não é isso? Aí o que acontece? Esse espírito que se aproximou do companheiro que estava vibrando mais alto, quando junta os dois para fazer um bebezinho, o padrão cai e esse espírito não consegue acoplar. Aí ele fica aqui orbitando, tentando. O casal não tem problema físico nenhum, mas esse espírito está tentando reencarnar e muitas vezes por afinidades também, né? Porque quando é só energético, esse espírito às vezes começa a vagar procurando outro casal que seja compatível. Mas quando existe uma história de afeto, né? Uma história afetiva por trás, você não sabe a sua origem. De repente você vibra já, você é desperto porque você também já veio de um planeta e está numa das primeiras encarnações aqui. E aí você tem as suas amizades lá de fora. E esse espírito quer encarnar com você, porque ele tem uma história afetiva contigo. Então ele fica rondando e muitas vezes essa essência não deixa outras essências se aproximarem, porque como ele tem conhecimento muito maior do que aqueles que estão aqui, ele repele, ele consegue manipular energeticamente tudo ao redor para que outra consciência, como se eles criassem uma blindagem energética, eles sabem fazer isso. Eles criam essa blindagem energética ao redor do casal, esperando que esse casal tenha uma condição de fornecer um corpo que seja compatível com o padrão vibracional dele. E aí entra uma coisa, a gente está falando de consciência. Quando a gente fala de consciência, sempre falo livre-arbítrio. As consciências podem ser muito desenvolvidas em termos de padrão frequencial, de padrão vibracional, vir de um planeta muito mais elevado frequencialmente que o nosso, mas moralmente às vezes não. E às vezes essa consciência ainda vibra no egoísmo, naquilo de eu quero reencarnar aqui. E ponto, e ele vai ficar ali empatando mesmo, para que ninguém o empata, literalmente, ele vai ficar ali empatando. Ou dependendo, às vezes, quando ele é uma consciência que tem muito laço afetivo com um dos parceiros, às vezes até provoca uma separação para tentar unir outro companheiro que tem um padrão igual, que vai permitir que ele reencarne. É por isso que alguns casais
Depois que separa, a mulher engravida de outra. Depois que separa, ele casa com outra e consegue engravidar outra. Mas não conseguia de jeito nenhum engravidar aquela mulher. Havia uma incompatibilidade energética. Embora isso já não aconteceu com muita gente, você faz todos os exames, não dá nada, mas não consegue engravidar. Aí o casal briga, às vezes até isso provoca já a briga e tudo. Às vezes tem ação magnética por trás disso, tem interesse mesmo espiritual, né? Mas existe uma manipulação energética para que o casal abra, para aí sim eles se acoplarem a outros companheiros e que permitam a reencarnação daquele espírito que estava ali. Isso é para vocês entenderem que quando a gente fala só porque está tudo planejado, porque tem o Ministério da Reencarnação, não é assim não, tá? A gente tem muitos outros fatores por trás que a gente não consegue ver o que está acontecendo nos bastidores. E o que rege uma reencarnação é compatibilidade energética. Se não existir compatibilidade energética, não tem reencarnação. Um espírito não consegue plasmar, né, moldar um corpo biológico na barriga de uma hospedeira, de uma mãe, se ele não tiver compatibilidade energética com aquele óvulo que foi formado ali, com o ovo, né? Depois do óvulo vira ovo. Então, o óvulo fecundado é ovo, né? Então, se esse embrião não vibrar de forma que a essência, que o espírito possa trabalhar ali, ter total interação com ele, transmitindo todas as mensagens, toda a programação para aquelas célulazinhas que estão ali em formação e vibrando, aí não acontece. E aí pode acontecer, às vezes, mudança de padrão vibracional súbita também pode acontecer, pode provocar aborto. Às vezes a mãe, por algum motivo, um trauma, quando acontecem esses abortos, né, por traumas, alguma coisa, o próprio organismo muda, tem um choque vibracional, muda o padrão, a mãe começa a trabalhar numa frequência diferente, se torna incompatível e aquelas células que estavam trabalhando num padrão que permitia que aquele espírito ficasse ali junto, transmitindo as informações, de repente perde o padrão vibracional e aí ocorre o aborto, porque não tem como aquele espírito ficar ali sendo nutrido e passando. Gente, é mais ou menos igual assim, você tem uma máquina que funciona numa determinada voltagem, tá ali trabalhando. Aí você vai acoplar ali para que possa, né, para que possa ser transmitido todos os dados para aquela máquina. Se você diminui a voltagem daquela máquina, ela começa a trabalhar lentamente, as informações não conseguem mais ser transmitidas até o ponto daquela corrente não passar mais para a máquina. Quando a gente coloca um aparelho auxiliar, né, conectado em outro, caso um dos dois tenha um problema de corrente, de incompatibilidade, já não passa mais a informação. Estou fazendo analogia com alguma caixa de som que você coloque, você plugue um aparelho ali para tocar o som. Se você não tiver na mesma rede e tudo conectado por cabo, se a rede da caixa cair, se a corrente cair, ela ficar, sabe quando cai a tensão da rede, que fica muito baixa, você vai estar com o teu aparelho ligado numa rede boa, que está trabalhando, né, com uma certa tensão, mas ele não vai conseguir transmitir a informação para a caixa, até o ponto de, ou você não consegue mais a transmissão, a música vai parar, não vai tocar e você não conseguir estabelecer conexão entre os dois aparelhos, o aparelho de som e a caixa. Mais ou menos, uma analogia bem tosca, mas que vocês possam entender mais ou menos por que às vezes ocorrem abortos espontâneos. Então, e justificando até os abortos espontâneos, às vezes diante de um trauma, né, que a mãe passou um susto muito grande, por que o organismo de repente dá essa desconectada e perde o bebê? Perdeu o padrão vibracional. Só isso, baixou o padrão por medo, por tristeza, por raiva. São emoções muito baixas, que vibram numa frequência muito baixa. E aí desconecta. A essência que estava ali naquele embrião não consegue mais estabelecer conexão. Rompeu, quebrou a conexão, o bebezinho, o feto que estava ali, ele é expelido. Então,
É só para que vocês consigam compreender esses mecanismos todos de reencarnação aos pouquinhos. Isso vai abrindo a mente de vocês, tirando muita ideia da religiosidade, que Deus está lá em cima, tomando conta de tudo. Tá, existe uma consciência maior, o Todo-Poderoso, mas não é isso, essas pequenas coisas que Ele está ali tomando conta. E quando eu falo pequenas coisas, as pessoas vão falar, nossa, ela está falando de vida, e como assim é pequenas coisas? Se a gente for olhar no macro, isso é porque a gente dá muita importância para a gente. É incrível quando a gente tem conhecimento, quando você consegue conversar ou visualizar ou ter uma breve conexão com as consciências externas que já estão muito mais evoluídas do que a gente sente até vergonha de se sentir tão importante como a raça humana se sente diante das coisas da vida aí a gente vai vendo que a gente acha que isso tudo é importante e não é assim. É lógico que é um processo, é um mecanismo que tem toda uma estrutura energética por trás, existe a força maior criadora, mas não está no controle de tudo, gente. E a maior parte desse controle é nosso. Eu falei, eu coloquei, salvo aquele caso do poderosão lá que vem para interferir, mas na maior parte dessa questão da gente não conseguir engravidar ou de perder, né? Tem mulheres que engravidam e perdem, engravidam e perdem. Começa a observar o seu padrão vibracional. Tenta, na gravidez, eu sei que a gente se preocupa muito com alimentação, né? Com ginástica, com bem-estar. Pensa principalmente no seu padrão de pensamento, para que a sua vibração não caia. Cuide das suas emoções, para que você não passe por emoções negativas, como raiva, como tristeza, melancolia, medo, sabe? São essas coisas que fazem com que às vezes desconecte, principalmente com essas crianças que estão vindo de fora. Então, eu sei que tem pessoas que vão dizer, mas poxa, eu passei por tudo isso e não desconectou. Porque a essência que estava ali encarnando vibra mais ou menos assim, como do mesmo jeitinho que você, não precisava, ela conseguia se adaptar. Quanto mais terreno a essência, e também não vamos botar na caixinha, porque tem dois casos, ela pode ser terrena, se adaptar mais a essas situações de frequências mais baixas, porque ela é daqui da Terra, ou ela pode ser também muito conhecedora e dependendo da carga que você receba, ela consiga se adaptar. Volto a falar, é um caso extremo, do mesmo jeito do grandão lá que interfere no teu corpo físico. Mas a gente está tendo muitas consciências encarnando aí já há algum tempo. A gente já conversou sobre esses últimos 200 anos, como a população mundial deu um boom, né? Então, isso são os espíritos que estão vindo lá de outros planetas. E essas consciências são muito conhecedoras de energia, de tudo. Então, às vezes, quando uma gravidez que você tenha passado por situações ruins, ela consegue driblar essa questão energética e se adaptando, se moldando para se manter preso ali. Mas não são todas, tá? Na maioria, essa conexão é perdida. É importante, assim, a gente sempre colocar, gente, que falando de espiritualidade, de mundo extrafísico, de coisas que a gente ainda não conhece direito, de conhecimento que a nossa ciência ainda não chegou nem perto, não tem como a gente colocar tudo na caixinha. Porque existe um mundo de probabilidades que a gente desconhece. Então não dá pra gente, mas a gente já está começando a descortinar, a tirar o véu para a gente ter entendimento. Então esse papo todo foi legal, porque se você tem dificuldade de engravidar, primeira coisa, vai limpando a sua mente, te desprogramando, conversa com você mesmo. Olha, se eu tive culpa de alguma coisa, eu me perdoo. Faz Ho'oponopono para se limpar. O Ho'oponopono funciona. É uma prática que funciona mesmo, de limpeza, de reprogramação mental. Não sei que Borogodó tem aquilo, é igual o 520, mas que funciona, funciona. Eu já fiz e funciona. Então faz o Ho'oponopono para você, te limpando, te perdoando de tudo aquilo que é para você reprogramar o teu cérebro, para que dê comando às tuas células, para que elas possam
ir se limpando. Isso vai fazer com que você também aumente o teu padrão frequencial, porque de repente pode ser esse bloqueio energético que está impedindo que você engravide dessa consciência que está ao seu redor. Sabe, vai fazendo todo esse trabalho. É importante falar isso para que de repente eu consiga até ajudar as pessoas aí que têm me procurado e dizem, Meire, eu não consigo, isso é de outra vida. Isso pode ser como eu falei, mas raramente acontece assim, dessa forma de ser um obsessor. Na maioria das vezes o problema é nosso mesmo, viu? É auto-obsessão, a gente que tá pisando na bola com a gente mesmo. Tá bom? Eu espero ter explicado para o vídeo não ficar muito longo. Eu sei que esse papo é difícil até de explicar, mas eu acho que já deu para dar para olha, nossa. Eu acho que já consegui transmitir para vocês um pouquinho da informação. Beleza? Então, gente, mais uma vez, obrigada de coração. Me sigam lá no Instagram, estou precisando que vocês me sigam lá para poder transmitir mais informações por lá também. É o Meire J. Costa no Instagram, eu estou no TikTok também, tá bem legal, estou passando aqueles curtinhos, tudo no TikTok, tem, às vezes não coloco aqui, coloco lá, então tem que seguir, tem que ficar ligado, tá? Se inscreve aí no canal, que também me ajuda pra caramba. Então, mais uma vez, muito obrigada de coração e fiquem com a luz.